pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou dar 5 dicas de como fazer com que a sua suculenta cresça mais rápido. Se você gostou desse tema, deixa lá seu joinha, se inscreva no canal, porque tem muita dica boa aí. Fica até o final, porque todas elas são muito importantes. Eu estudei bastante para passar isso para vocês e é o que eu tenho passado aqui no meu cultivo. Vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Bora lá que tem muita coisa para a gente saber. Bom, a primeira dica, e que eu acho de grande importância, é a gente entender e observar qual suculenta que a gente quer que cresça, tá? Porque tem algumas suculentas que vão estar em dormências em períodos diferentes do ano, tá? A dormência, o que que é? A dormência é quando uma planta, ela interrompe, né, o crescimento, ela interrompe o desenvolvimento, a reprodução, ela também não reproduz, o enraizamento da planta fica muito mais lento. Então, é muito importante que vocês conheçam, tenham pelo menos uma noção de quais suculentas entram em dormência no verão e saem da dormência no inverno, né? Por exemplo, nós estamos agora saindo do inverno e indo para a primavera. Então, as equevérias saem da dormência. Então, as equevérias são agora plantas que a gente pode fazer adubação, decaptação, porque essas plantas acordaram, né? Eu gosto de comparar muito esse período de dormência com a dormência dos ursos, né? Que eles dormem para poder enfrentar períodos difíceis, e assim acontecem com as plantas, tá? Porque elas interrompem todo o crescimento. Não adianta você tentar ali forçar, porque ela precisa dormir, ela precisa descansar. Então é muito importante você saber qual é a plantinha que você tem que investir seu tempo para ela poder crescer e qual que é a plantinha que você tem que deixar ela lá, respeitar o momento dela. Isso é muito importante, gente. Os eônios, principalmente agora, eles vão fechar totalmente, porque eles não gostam de muito calor. E aqui eu não estou falando de região, tá? Porque o Brasil não tem as suas, pelo menos a grande parte do país, não tem as suas estações bem definidas, né? A gente não tem um inverno que nem na Europa. O nosso verão, eu acho que é sempre verão, pelo menos aqui para mim, na minha região. Mas quem mora no sul, por exemplo, eles têm, eu acho que é um pouco mais definida, mas assim, não existe muito outono, essas coisas assim. Aqui no Brasil é complicado. Algumas delas eu acho que nem entram em dormência, mas é bom a gente saber. Então eu vou deixar uma lista na descrição desse vídeo, tá? Porque quem vai entrar em dormência agora, bem assim rapidinho, tá? Que não vale a pena você investir energia e tentar fazer essa planta crescer, tá bom? Quem? Os cotilédons, os eônios, os graptopétalons, as graptovérias. Não adianta tentar insistir, porque agora elas vão dormir, elas vão descansar, tá bom? Então eu vou deixar uma listinha e eu vou mostrar algumas plantinhas que eu sei que vocês não gostam de ficar olhando pra minha cara não, vocês querem ver planta bonita, tá bom? Vamos lá. E em segundo lugar, é muito importante que, como você quer que a sua suculenta cresça, é a chuva, gente. A chuva é uma bênção para as suculentas. Primeiro porque ela é rica em nitrogênio e ela também é uma água limpa, né? Uma água que não tem cloro como a água da nossa torneira, né? Então a chuva é um excelente adubo para que as nossas meninas cresçam e ficam lindas, maravilhosas. É lógico que aqui a gente não vai falar do excesso, né? Que a gente já tinha falado nos outros vídeos. Mas a chuva é maravilhosa. Eu tenho aqui algumas meninas que ficaram no tempo e tomaram chuva. E acreditem, quando uma planta toma chuva, você vê o crescimento dela de um dia para o outro. Então, é uma coisa muito rápida, né?
Quem dera se a gente pudesse, né, guardar. Tem grandes produtores que eu sei que coletam água da chuva para poder molhar as suculentas. E quem dera se a gente pudesse fazer isso também, né? A chuva é uma maravilha. Essa, então, é a minha segunda dica, que é a chuva, tá? Quer que a sua suculenta cresça? Deixa ela tomar chuva. Agora, não muita, tá? A não ser que você tenha um substrato bem drenante e esteja num vaso adequado, né? Eu vou mostrar uma menina aqui que tomou agora a chuva desses dias e como que ela tá bonita e como que ela cresceu. Eu não sei se o vídeo vai conseguir mostrar para vocês. Isso aqui é o Graptocedum bronze. Ele tomou a chuva desses dias. Gente, ele já tava assim, ele grande, mas ele encheu de uma tal forma que ficou maravilhoso. Olha só como que tá essa floreira. Ai, que dó, eu vou só dar uma mexida nela, porque ela vai crescer muito. Apesar que os sedums, nessa listinha que eu vou mostrar para vocês, eles entram em dormência, né? Mas esse aqui é um Graptocedum, mas quem sabe, eu acho que esse aqui cresceu muito. Não condiz muito não, né? Isso é porque o clima aqui é sempre quente. Então, olha só que maravilha essa planta, como que ela se desenvolveu com alguns dias de chuva. E essa dica que eu vou dar para vocês é sobre a incidência do sol, tá? É a terceira dica, que o que o sol, a planta sempre busca, né, os raios do sol. Então, se você quer que a sua suculenta cresça mais rapidamente, ofereça ela aí umas 4, 5 horas de sol no máximo. Uma planta, quando fica em sol pleno, ela tende a crescer menos. Vocês já ouviram falar sobre a planta bem compacta, bem bonita? É aquela planta que fica no sol das 7 da manhã até às 6. Então, se você quer que a sua suculenta cresça mais rapidamente, diminua a incidência de sol. Porque a natureza dela é buscar sol. Então, quando ela tem esse sol, ela vai ficar mais compacta, lógico, vai ficar mais resistente, mas o crescimento dela também fica mais devagar, tá? Eu tenho as suculentas que ficam lá em cima, ó. Elas crescem muito mais lentamente. Principalmente algumas gibifloras que eu tenho lá, que eu já comprovei aqui comigo, que elas diminuíram muito o crescimento delas. Elas focaram em ficar compactas e diminuíram o crescimento. Então, é muito importante, se você quer que ela cresça, diminuir um pouco as horas de sol, tá? Dá só um período de sol, por exemplo, só o período da manhã, ou só o período da tarde, assim, das 2 até as 5 horas, tá? Porque se você der o sol direto, ela não vai crescer tão rapidamente como você queira, tá bom? Então, a incidência de sol é um fator muito importante para a sua suculenta crescer, certo? Voltamos naquele assunto do tamanho do vaso e sobre o vaso, que tem uma grande importância, né? O vaso, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado. Aqui eu acabei de passar essa Derenberg para esse vaso. É um vaso grande, eu confesso para vocês. Mas ela estava num vaso minúsculo, então eu passei para esse vasinho aqui. Mas o ideal aqui seria que fosse um vaso um pouco menor. Mas como a característica dessa planta é formar essa torre, por isso eu coloquei aqui nesse vasinho de cerâmica, porque ela morre muito, pelo menos aqui comigo, ela não vai muito bem em vaso de plástico. Mas o ideal também, que é uma coisa muito importante, é o tamanho do vaso.
Então, eu fiz o replante dessa plantinha aqui, é uma Mexican Poldense. Olha só, vejam bem o tamanho do vaso, tá? É um pouco menor, a roseta ainda tem espaço para crescer. Quando você coloca essa planta num vaso muito grande, a raiz dela vai tomar toda a energia para a raiz se acomodar. Então essa planta não vai crescer, ela vai demorar muito mais tempo para crescer. O tamanho do vaso tem uma importância muito grande. Então, se você quer que ela cresça, vá aumentando gradualmente o tamanho do vaso, senão você limita o crescimento da planta. O que eu faço muito aqui com as minhas é justamente isso. Como eu não quero que algumas cresçam demais, eu limito o crescimento delas com o tamanho do vaso. Mas se você quer que a sua suculenta cresça, então vá aumentando o vaso gradualmente, tá? Essa aqui é uma crassula volquense, uma momoca. Essas meninas estão aqui num espaço bem reduzido para vocês verem. Se eu quisesse que elas crescessem, eu ia tirar e iria passar por um vaso maior. Mas como não é a intenção, eu deixei elas aqui, tá? E uma outra dica muito importante, gente, é esse aqui, ó. É vaso de plástico, tá? Se você quer que a sua suculenta cresça mais rápido, vá fazendo esse aumento num vaso de plástico, tá? Dê preferência para fazer isso num vaso de plástico. E no plástico, ela tem mais umidade, então ela vai crescer mais rapidamente, tá bom? O vaso de cerâmica, ela compete muito com a umidade, né? Porque ele absorve muito a umidade. Então, se você quer dar um crescimento mais rápido, tenta fazer isso num vaso de plástico. É muito importante, ao contrário de outras coisas que eu tinha dito aqui para vocês em outros vídeos. Mas como o assunto aqui é crescimento dessas meninas, é importante isso aí também, tá bom? Bom, agora a gente vai falar, gente, de adubo, tá? Na primavera, é a época ideal para a gente fazer a adubação das nossas equivérias, das plantas que saem da dormência. Então, para que elas cresçam, você tem que fazer a adubação. Eu não faço adubação das minhas suculentas com adubos orgânicos, tá? Eu só faço com adubo químico e eu super indico esse aqui, porque eu uso e há mais de um ano. Para mim, aqui eu encontro ele na minha região, então é por isso que eu dei preferência para usar este aqui. Eu já usei o Basacote, esse é o Osmocote, eu já usei o Basacote, eu não uso ele, porque esse aqui, ele é um adubo para 5 meses. Então, pensa, você ficar 5 meses sem ter a preocupação de adubar a sua planta, essa é uma comodidade muito grande, né? Então, por isso eu não uso e porque eu não encontro dele aqui na minha região. Mas ele também é um adubo muito bom. O único cuidado com o Basacote é não deixar ele em contato com as folhas, tá? Mas ele é muito bom, só que eu usei o de 3 meses. Esse aqui é 5 meses. Então, olha só, ele é um adubo de liberação lenta. Olha só, ele é 15, 9, 12, ele tem vários nutrientes que são muito importantes, que são completos para as plantas, tá? O ideal é não exagerar, né, gente? Ter o cuidado de fazer o uso de acordo com o que o produtor aqui, o fabricante, exige, tá? Porque o excesso de adubação também pode gerar outros problemas, tá? E assim como o botânico lá no apartamento diz, menos é mais. Então, adube as suas plantas de forma correta e que elas vão crescer muito rapidamente. Tem uma outra dica para vocês aqui, uma coisa que para mim aqui, às vezes alguém ou outras pessoas não tenham essa visão. As minhas plantas, elas se desenvolvem muito rapidamente quando elas estão assim, ó, juntas. Vou parar aqui por causa do barulho da rua. Então,
elas se desenvolvem muito bem aqui quando elas estão assim, em bacias, tá? Isso não necessariamente que você tem que fazer arranjos assim como eu, né? Porque eu dou preferência para os arranjos, porque como eu tenho pouco espaço, bom, eu acho, né, que é pouco espaço, mas eu acho que é pouco espaço, gente, eu queria ter mais. Então, eu sempre dou preferência de colocar em arranjos, porque isso me dá a possibilidade de ter várias plantas num espaço reduzido. Então, o que eu notei com as minhas plantas é que elas crescem muito, muito, muito bem e muito mais rápido quando elas estão em conjunto assim, tá? Eu não me canso de dizer que elas colaboram uma com as outras quando elas estão assim, né? Elas se ajudam mutuamente. Então, monte uma bacia de uma espécie só, mas deixa ela bem cheinha e você vai ver como que ela vai crescer e desenvolver muito rápido. E eu acredito, gente, que até em relação a pragas, as plantas que estão em comunidade, elas ficam mais fortes. Eu comecei a passar algumas para vasos ficarem sozinhas e elas não são tão fortes assim em relação a pragas como essas plantas aqui, que estão aqui todas juntinhas. Então, é uma coisa que eu comprovei aqui. Quer que cresça mais rápido? Coloque várias, faça arranjos que elas vão crescer rápido também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer muito quem ficou comigo aqui até o final, dizer o meu muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.